Geralmente, a gente indica que você inicie a tua estratégia de segurança pela proteção da identidade. Por quê? Identidade é o nosso novo perímetro. Pós-IA, eu tenho novos riscos, eu tenho uma nova superfície que pode ser explorada pelos atacantes relacionada justamente ao uso de inteligência artificial. Vamos adotar uma nova solução de IA, por exemplo. Ok, qual é o modelo de governança que nós vamos aplicar e como que isso vai se conectar às regras de negócio e às demais tecnologias do meu ambiente. Para que eu possa falar de segurança de dados, eu preciso conhecer os meus dados. Eu estou imaginando o CISO sentando na mesa do board executivo, o dono da empresa olha para ele e pergunta assim: estamos seguros? Esse é o 8º episódio do nosso Além do Backup, podcast oficial da TechJump. Meu nome é Maurício, eu estou como Head de Marketing na TechJump. Hoje representando a firma aqui, Rogério, nosso CEO também. E a gente trouxe um convidado diferenciado aqui, que é o Fernando da Microsoft, para falar sobre um assunto muito emergente, muito atual, muito importante nas empresas, né? Que até tem um nome que resume tudo isso, que é a segurança cibernética de ponta a ponta na era da IA, né? Aqui a gente vai falar bastante sobre DLP, o bom uso, mau uso da IA, segurança corporativa. Vai ser um papo bem legal abrangendo todo esse conceito, né? Mas primeiro eu queria apresentar aqui o Fernando. Fernando, bem-vindo aqui ao nosso podcast, tá? Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua carreira, da sua formação e como que você chegou aqui nessa posição de especialista em segurança cibernética. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Realmente me sinto honrado. Bom, meu nome é Fernando Silva. Hoje eu trabalho aí no Microsoft como arquiteto de soluções em cibersegurança e tenho um papel focado em apoiar parceiros e canais na construção de soluções com foco em segurança cibernética. Uma solução é um conjunto de boas práticas, de serviços com conexão em tecnologia. Então, basicamente, meu papel hoje é apoiar os canais, os parceiros Microsoft na construção dessas soluções que conectem serviços, especialidades, processos que os canais possuem, né? Como é o caso aqui do TechJump, um parceiro especialista em serviços de tecnologia, conectado com o portfólio de tecnologias Microsoft, que hoje tem aí mais de 50 produtos de segurança no portfólio, né? Temos aí a cobertura ponta a ponta nessa perspectiva, onde a gente oferece, através de tecnologia, né, soluções aí, tecnologias para proteção de endpoints, tecnologias para proteção de workloads, detecção de ameaças, proteção de dados, um portfólio que cobre diferentes aspectos das disciplinas aí de segurança. Perfeito. E, Rogério, para a gente dar um pouco de contexto aqui em relação TechJump e Microsoft, né? Fala um pouquinho sobre essa parceria de mais de 20 anos já que a TechJump tem com a Microsoft, né? Como que a gente se desenvolveu nas soluções desse fabricante, né? E um pouco do contraste de como era no começo, as soluções, como que foi evoluindo para Modern Work e agora com segurança. Explica um pouquinho isso para a gente. Então, Maurício, Fernando, obrigado aí pela presença aqui no nosso podcast. A TechJump, como tu mesmo disse, é um parceiro da Microsoft já há mais de 20 anos. Então, 2004 é onde a gente alcançou lá o antigo Microsoft Partner, né? Gold Partner. Gold Partner, sim. Isso, no programa de parceria. E hoje as designações de parceiro, especializações avançadas. E a TechJump foi uma empresa de serviços. Começou a prestar serviços para outras empresas e, né, logo no começo da sua trajetória entendeu que a Microsoft era um parceiro importante e estratégico para as nossas entregas para os nossos clientes e investiu bastante no desenvolvimento de equipe de serviços, de entrega de serviços, técnica, comercial e para melhor atender os clientes. Então, essa jornada nossa sim começou no ambiente on-premises, né, cuidando dos ambientes das empresas. Quando a gente fala de cloud, né, a gente junto com a Microsoft, onde ela lançou o Bipos. Sim, né, nossa, tu lembra do Bipos, né? Faz tempo. Né, então, um dos primeiros clientes que a gente levou para o Bipos, né, logo no início, né, e de lá para cá, com o Office 365, Microsoft 365, toda a sua evolução, né, como o Maurício falou de Modern Work, que é a produtividade, né, o trabalho moderno de qualquer lugar. E não só de hoje, mas dos últimos anos,
a segurança sempre esteve em torno, né, a proteção do ativo da empresa, né, não só das pessoas, mas dos seus ativos também, e as suas informações. A gente sempre levou isso em consideração e como elevar, né, o nível de entrega com tecnologia e dos serviços para os nossos clientes. A gente vem se desenvolvendo junto aí com, né, junto com a Microsoft, que também, né, investe muito nesse ambiente de cibersegurança. A gente vem se desenvolvendo e se capacitando para entregar cada vez melhores soluções, não apenas a caixinha, né? Não apenas só soluções soltas, mas cada vez mais integradas para os nossos clientes. Perfeito. O que a gente conhece hoje como Teams para comunicação interna, na época do Bipos era o Office Communicator, né? Isso, depois do Skype for Business, Skype for Business. Link, né? Link também, passou pelo Link também. Era na época que o Exchange era amarelinho ainda, a corzinha dele, né? Sim, é verdade. Que era uma transição, né, daquelas tecnologias que eram no ambiente on-premises. Exatamente. A Microsoft ainda no SaaS, né, para oferecer esses produtos como o SaaS. Começou pelo BIPOS, o Business Productive Office... algo nesse contexto. É nessa linha. Interessante. E até é legal a gente resgatar esse histórico, porque se a gente olha para essa evolução tecnológica que a computação em nuvem trouxe, foi algo que de fato mudou a nossa forma de trabalho. E hoje, com esse advento da inteligência artificial, nós vemos uma nova tendência também de mudança no modelo de trabalho tradicional. Então, da mesma forma que antigamente, por exemplo, as equipes de tecnologia administravam servidores on-premises locais, né? Tinha lá o meu Exchange, eu tinha um servidor do Exchange, eu era responsável pela infraestrutura dele, pela manutenção do servidor, atualização. Hoje, nós temos tudo isso como serviço em nuvem. Eu abstraio essa camada de hardware, de administração base. Por exemplo, eu não me preocupo com as atualizações dos servidores que rodam o Office 365. Isso é algo que a própria Microsoft entrega como serviço. Mudou a forma de trabalho do profissional de tecnologia. Hoje, com esse advento de inteligência artificial, nós vemos também aí uma nova mudança na forma de trabalho, porém agora um pouco mais abrangente, né? Que muda também a forma de trabalho lá da ponta, do usuário convencional, né, do colaborador da empresa, muda a forma como ele trabalha, considerando o uso de tecnologia. Né? Perfeito. E é o gancho ideal para a gente agora começar no assunto mesmo desse episódio, que é a mudança, o contraste da era da segurança cibernética, não só indo para a cloud, mas agora com IA, né? Na sua visão, assim, o que na prática difere uma postura de segurança pré-IA de uma postura de segurança que as empresas precisam adotar agora, não só em relação ao que a IA ajuda os hackers a ter um desempenho melhor nos seus objetivos, mas como dentro da empresa, as empresas adotando a IA de uma forma talvez não ideal, né, e aprendendo com esse novo ambiente. Legal. Trazendo aqui uma visão muito pessoal, né, o Fernando falando aqui, como o Fernando, especialista em segurança, vê esse movimento, eu acredito que o nosso contexto de trabalho tradicional ele está se transformando. E no que tange à segurança cibernética, nós temos aí segurança como algo core, um requisito para os negócios, um requisito na perspectiva de tecnologia, por conta do risco que um ataque cibernético pode trazer, por exemplo, ao negócio da empresa. Não é à toa que nós vemos hoje aí, nos comitês executivos de grandes empresas, uma cadeira de um profissional com expertise em segurança, né? Geralmente ali um executivo de segurança faz parte do comitê executivo justamente para avaliar os riscos, justamente para trazer aquela visão sobre a estratégia de segurança e postura de segurança. Então, num contexto geral, pré-IA, nós já vemos uma necessidade muito forte de estratégias focadas em segurança, né? Para o nosso contexto de tecnologia. Pós-IA, eu tenho novos riscos, eu tenho uma nova superfície que pode ser explorada pelos atacantes, relacionada justamente ao uso de inteligência artificial. E da mesma forma que a inteligência artificial vem para acelerar a produtividade e a colaboração no meu contexto de trabalho, eu também vejo hoje atacantes utilizando inteligência artificial para evoluir os seus ataques. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Até um tempo atrás, para desenvolver um malware, né, eu não sou especialista nesse contexto, mas imagino que para desenvolver um malware, existe lá um grupo de atacantes com conhecimento em desenvolvimento
que desenvolviam essas soluções, né, desenvolviam esses artefatos com base em programação tradicional. Hoje em dia, com o uso da IA, será que isso não está sendo acelerado por parte dos atacantes? Ou até mesmo um exemplo básico, né? Creio que todos nós aqui já recebemos um e-mail de phishing, né? Eu lembro que alguns anos atrás era muito fácil identificar um e-mail de phishing por conta dos erros de gramática no conteúdo, no corpo do e-mail. Então, por exemplo, recebi lá um e-mail de um banco me mandando um boleto. No corpo do e-mail dava para ver ali uma formatação ruim, uma tradução com alguns erros. Por quê? Muitas vezes os grupos de atacantes globais desenvolviam esses phishings e utilizavam tradutores automáticos, né, para traduzir o conteúdo, o que trazia alguns erros gramaticais e tornava ali de fácil identificação. Hoje em dia, com o uso de IA, elevamos essa questão para outro nível. O atacante também está usando IA para compor os seus ataques, para trazer um material mais fidedigno, certo? E isso, de fato, é um ponto de atenção na perspectiva de segurança, porque se o atacante está utilizando a inteligência artificial na composição dos ataques e até mesmo para automatizar parte do trabalho, como que eu consigo me defender? Como que eu consigo aumentar a postura de segurança do meu negócio para responder a este tipo de ataque? E aí entra um ponto interessante, né? Se o meu atacante está utilizando uma tecnologia de ponta, a minha estratégia de defesa também deve utilizar tecnologia de ponta. Eu preciso atualizar as minhas defesas para que eu esteja protegido, para que eu tenha técnicas de defesa contra aquele tipo de ataque. É justamente nesse contexto que entra a evolução das estratégias de segurança e a adoção de tecnologias que acelerem o aumento da nossa postura de segurança. Se não lutar com as mesmas armas ou com armas mais fortes... Exatamente, né? Exatamente. E na sua visão também a questão agora do uso da IA, da proteção de dados, não contra atacantes, mas contra, às vezes, o próprio hábito das pessoas de compartilharem, usarem, focando só na produtividade, esquecendo da segurança, usarem IAs não homologadas pela empresa e compartilhando dados, né? E às vezes até atentas a isso, mas quando a gente está no dia a dia de trabalho, está na onda, às vezes foi um documento, né? Exato. Eu sempre trago o exemplo do nosso dia a dia convencional de trabalho, né? Eu lembro que quando saíram aí algumas soluções de IA, como por exemplo o ChatGPT, foi algo revolucionário. Eu entrava aqui no ChatGPT, perguntava alguma coisa, interagia com essa solução e o conteúdo que ela gera, e a generativa, ela gera conteúdo, né? A resposta que ela gerava é algo, para mim, em primeiro momento, né, alguns anos atrás, aí, algo extremamente surpreendente. A capacidade de resumir texto, por exemplo, que a generativa possui é algo absurdo. Então, eu tenho ali um contexto gigante de texto que eu preciso analisar, ou preciso extrair a essência, eu posso utilizar uma ferramenta de IA para me ajudar nisso. Porém, quando eu trago esse contexto de uso para o ambiente corporativo, eu vejo oportunidades de otimizar o meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, na perspectiva de segurança, eu vejo certo risco. Imagina se esse conteúdo que eu estou compartilhando com uma IA não gerenciada, com uma IA pública, possui dados do meu negócio. Imagina que eu estou utilizando ali, pedindo um resumo de um conteúdo que possui dados do meu negócio, segredo do meu negócio, ou dados dos meus clientes, ou informações confidenciais. Qual é a garantia que eu tenho que esse dado compartilhado com essa IA pública não vai ser utilizado para alimentar aquele modelo de IA e que em algum contexto possa levar esta informação para outra pessoa? Hoje, por mais que as principais ferramentas de IA acessíveis, públicas, que o pessoal utiliza, elas se comportam de uma maneira que elas meio que garantem uma postura de anonimizar ou não divulgar dados sensíveis, né? Elas mesmas tendo esse cuidado, uma coisa é dizer e outra coisa é ter uma brecha, né? Então, uma vez que a gente colocou lá eu não acredito que esse dado vai vazar para alguém, mas você perdeu o controle. Primeiro, Exato. Já feriu a nossa compliance, já saiu do nosso controle, que pode acontecer um dia lá. Mas eu vejo um grande risco, maior ainda, de que não só as principais ferramentas, mas os modelos hoje eles estão acessíveis para qualquer empresa construir uma ferramenta de IA. E aí essas empresas, elas tendem a ter uma postura um pouco menos preocupada, às vezes, ou com menos investimento nessa área de cuidado, para
segurar os dados, então podem ter mais brechas, né? E aí ferramentas de nicho de mercado, às vezes que sai, que é muito legal. Pô, eu tenho aqui agora uma nova ferramenta específica para escritórios de contabilidade e a gente garante a segurança. Mas vai ver a empresa, ela não investiu o suficiente ainda para garantir mesmo que aqueles dados vão estar protegidos. E a gente começa a correr vários riscos, né? Então, quando a gente não tem uma postura de vamos usar determinada IA, essa está permitida, essa não está homologada ainda, aí as empresas estão demorando um pouco para estabelecer isso, né? Aí a gente acaba tendo esse risco. Exatamente. O que acontece? Existe uma tríade muito famosa na perspectiva de segurança cibernética que se resume a pessoas, processos e tecnologia. Eu vejo inteligência artificial como um artifício tecnológico que traz valor para o negócio, que otimiza a nossa forma de trabalho, que de fato traz inovação. Porém, a tecnologia ela deve caminhar alinhada aos processos, alinhado às regras de negócio. Então, você trouxe um excelente exemplo. Qual é o processo dentro da política de segurança da informação quanto ao uso de IAs públicas dentro da minha empresa? A partir do ponto que eu tenho isso definido como uma política de forma processual, eu posso trazer a tecnologia para acelerar o meu negócio. Por exemplo, cabe ao comitê executivo, ao time de compliance, ao próprio time de tecnologia, avaliar os riscos quanto ao uso de uma IA pública dentro do ambiente corporativo, certo? Não temos política nesse aspecto? Ok, talvez eu esteja aqui assumindo um risco que não afeta o meu negócio diretamente. Agora, analisei e, de fato, para a minha linha de negócio, o risco de vazamento de dados utilizando uma IA pública, por exemplo, no dia a dia, é algo a ser considerado. Nesse contexto, existem alternativas, como, por exemplo, falando aqui um pouco do portfólio Microsoft, até onde eu tenho visibilidade, né? Existe uma solução dentro do portfólio Microsoft chamada Microsoft Copilot, que nos ajuda a fazer justamente o uso da IA generativa de uma forma controlada e restrita ao ambiente do cliente. O que é utilizado lá dentro, permanece lá dentro. Eu tenho regras de governança que eu posso aplicar, eu tenho regras de proteção de dados que eu posso aplicar, e tudo isso caminha, toda essa adoção tecnológica caminha alinhada aos processos definidos, levando em consideração as regras de negócio. Por exemplo, dentro da minha empresa, o que é um dado confidencial? O que é um dado sensível? Eu tenho em vista que, para qualquer empresa, dados de cartão de crédito de clientes, por exemplo, são dados extremamente sensíveis e confidenciais. Perfeito. Agora, será que para minha linha de negócio não tem algum outro tipo de informação que é sensível? Lista de fornecedor, nome de cliente. Algumas empresas manipulam dados pessoais dos clientes, CPF, RG, tudo mais. Então, nesse aspecto, eu preciso ter processos que definam o que são dados sensíveis, o que são dados confidenciais, e na sequência ter tecnologia que me ajude nesse processo, justamente para que eu possa utilizar a IA dentro do ambiente corporativo de forma segura. Perfeito. Aqui a gente começa a entrar num conceito de DLP, né? Data Loss Prevention, ou prevenção à perda de dados, e que é um dos recursos que uma empresa pode utilizar para também não restringir tanto a inovação, né? O equilíbrio que o Rogério sempre traz de produtividade, inovação versus segurança, né? Para não restringir muito a inovação, mas também mantendo um controle, não só escrito na política que você não pode colocar determinada informação lá na IA. Pode usar IA, mas não coloca aquela informação. Uhum. Mas aí você acaba dependendo da pessoa garantir que aquela informação não vai para frente. Uhum. Mas a gente tem hoje tecnologias, né, de DLP que, mesmo que a pessoa tente fazer, ela é restringida, bloqueada pela tecnologia, né? Mesmo que ela não quisesse fazer, às vezes escapa. E isso tudo dentro de um conceito de DLP, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, né? Como isso funciona, né? Como isso funciona, como é que a empresa possa instituir essas políticas que ela define para que esse uso da IA seja efetivamente seguro. Perfeito, perfeito. O que acontece? Como você bem disse, DLP representa Data Loss Prevention.
é uma boa prática, um conjunto de ações, né, ou tecnologias que nós podemos utilizar que tem por objetivo evitar o vazamento de informações confidenciais. Vamos pegar o exemplo do cartão de crédito. Eu sou uma empresa do segmento financeiro e dentre os dados que eu manipulo, existe ali a necessidade de manipular dados relacionados a cartão de crédito dos meus clientes. Perfeito. Eu preciso ter controles de prevenção à perda de dados rígidos para que essa informação de fato não venha a vazar, não venha a ser comprometida. Se for comprometido, eu trago risco para o meu cliente, trago risco para o meu negócio, eu trago exposição da minha marca e eu tenho, inclusive, algumas sanções aí relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados no território brasileiro. Então, de fato, é um tema de extrema importância. Uma política de DLP, ela deve caminhar, novamente, alinhada à perspectiva tecnológica, à perspectiva processual. E antes de falar de adoção de tecnologias relacionadas à prevenção à perda de dados, por exemplo, eu posso aplicar aqui um controle que impede o envio de e-mail, um controle que impede o upload de arquivos para soluções de terceiros, para soluções não gerenciadas ou não governadas. Isso tudo se aplica ao contexto tecnológico dessa estratégia de prevenção à perda de dados. Mas aqui eu vejo como importante seguir um fluxo de processos e uma jornada de maturidade. Primeiro ponto, para que eu possa falar de segurança de dados, eu preciso conhecer os meus dados. Preciso saber aonde estão as informações, por exemplo, aonde estão os arquivos que contêm informações de cartão de crédito. Será que está só naquele documento, aquele arquivo em Excel que eu tenho na minha empresa, que possui a lista de clientes? Será que os dados de cartão de crédito estão só ali? Então, primeiro ponto, eu preciso realizar uma descoberta dos meus dados. Na sequência, é importante que eu classifique essa informação. O que é classificar a informação? Eu gosto de fazer uma analogia com o carimbo, né? Basicamente, você coloca um carimbo. Peraí, esse arquivo contém informação de cartão de crédito, então eu coloco um carimbo de confidencial, certo? Então, primeiro ponto, eu fiz uma descoberta no meu ambiente. Olhei para os arquivos do SharePoint, para os arquivos do Exchange Online, para os arquivos do meu file server, por exemplo. Identifiquei que onde estão determinados arquivos que contêm aquele padrão, aquela expressão regular que equivale ao número de cartão de crédito. Legal. Segundo ponto é aplicar uma classificação para esses arquivos. Então, se o arquivo contém o padrão de cartão de crédito, eu aplico ali um carimbo de confidencialidade, né, de alta confidencialidade. E o terceiro ponto é, de fato, a tecnologia para prevenção à perda de dado. Então, quando aquele arquivo que possui aquela tag for compartilhado externamente, eu posso ter uma política que bloqueia aquele envio ou que notifica o meu colaborador, no sentido de, você está manipulando um arquivo de alta confidencialidade. Tem certeza que você deseja enviá-lo para um destinatário externo? Eu posso ali ter o ok do meu colaborador e eu posso ter alguma medida, digamos, de proteção adicional. Como, por exemplo, apenas a pessoa de destino daquele e-mail, apenas a pessoa ao qual aquele conteúdo está sendo direcionado pode acessar aquele arquivo, um arquivo criptografado, protegido, onde apenas a pessoa de destino pode acessar. Se a pessoa tentar compartilhar com outra pessoa, não consegue o acesso, por exemplo. E até mesmo no sentido de compartilhar a informação, porém também notificar uma área de compliance, notificar o gerente da pessoa, para trazer visibilidade quanto ao compartilhamento de dados confidenciais. Veja que aqui eu tenho inúmeras possibilidades. O que nós temos hoje são ferramentas no portfólio Microsoft que ajudam a conectar a questão de tecnologia aos processos corporativos, de forma que eu posso definir, de acordo com a minha regra de negócio. Eu devo bloquear o compartilhamento? Eu devo permitir o compartilhamento, mas aplicar ali um rótulo ao fundo do arquivo, identificando ele como confidencial? Então, eu tenho aqui diferentes configurações que podem ser aplicadas nesse contexto, com o objetivo de prevenir a perda de dados ou o vazamento de dados. E prevenir a perda não só pelo comportamento, né? Mas por aí a questão da cyberameaça também, os cybercriminosos tentando buscar uma brecha dentro da tua empresa, mas que mesmo conseguindo acessar a empresa, eles não vão conseguir acessar o documento que contém o dado sigiloso. Excelente ponto. Eu gosto muito de comparar, né? A gente teve algumas conversas aqui, eu sempre trago o exemplo do condomínio, né? E eu gosto muito desse exemplo porque ele
é uma analogia de cibersegurança com algo do nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, o condomínio onde eu moro possui portaria 24 horas, possui muro alto, cerca elétrica, os prédios possuem acesso por cartão, por tag, ou reconhecimento facial, enfim. A porta da minha casa possui uma fechadura e dentro da minha casa, se eu tenho objetos de muito valor, o que eu faço com esses objetos? Eu guardo em um cofre ou guardo em um local seguro, certo? Então, eu tenho diversos controles até que um atacante, uma pessoa mal intencionada, consiga chegar nos objetos que eu tenho de maior valor. Trazendo essa analogia para o nosso ambiente corporativo e pensando em segurança cibernética, eu tenho diferentes camadas que protegem o meu ambiente. Eu tenho gestão de acesso e identidade, mecanismos para autenticação, mecanismos de proteção de perímetro, mecanismos de detecção de ameaça. Porém, eu também preciso proteger o que eu tenho de maior valor dentro do meu negócio, que hoje em dia pode ser considerado os dados, né? De uma forma de fato segura, que faça vantagem, que tome uso dessas camadas adicionais, mas que também não torne fácil o acesso a esse conteúdo confidencial. Aí entra justamente essa questão da proteção do dado, mesmo que as demais camadas venham a falhar de alguma forma, ou algo venha a acontecer que expõe este dado, ou que expõe o meu ambiente, eu tenho uma camada de proteção adicional que protege os meus dados de maior valor. Dentro da disciplina de segurança, nós temos diversos frameworks, né, diversos conjuntos de boas práticas que são indicados para que a postura de segurança do meu ambiente esteja elevada. Um desses frameworks que eu gosto muito se chama proteção em camadas. E justamente se compara a esse modelo do condomínio, né? Eu tenho ali as camadas de proteção externa, camada de proteção de rede, proteção de identidade, proteção das minhas aplicações, proteção do meu endpoint e proteção dos dados. Então, eu tenho diversas camadas que vêm, né, de uma ordem decrescente, protegendo desde o que está mais exposto até o que está mais protegido, até o que é mais interno, chegando por último nos dados. A representação visual desse modelo é, de fato, os dados ali embaixo, né, numa camada de proteção, e todas as camadas por cima, trazendo essa visão do tipo, para chegar nos dados, eu tenho que passar por todas essas camadas e em cada uma delas eu tenho os devidos controles aplicados. Na palestra ontem você até deu o exemplo de que não é porque eu tenho um porteiro do meu condomínio lá na frente cuidando de quem entra e quem sai, que eu não preciso ter câmeras cuidando do resto do ambiente. Não adianta eu só ter câmeras e não ter ninguém olhando. E não adianta eu ter isso e deixar minha porta de casa aberta, né? E ainda mais, dentro da minha casa, eu não preciso colocar todos os móveis da minha casa dentro do cofre, só o que é mais importante. Então, essas camadas, né, corroborando aí com a tua analogia do condomínio, essas camadas, elas dentro da empresa, elas precisam, cada momento, cada situação tem uma tecnologia que faz um trabalho específico, né, para conseguir ter essa, não 100% de segurança, mas chegar num estágio onde, é muito difícil aqui eu ter um vazamento do dado mais importante e isso me trazer um prejuízo, né? Exatamente. Esse exemplo da porta de casa aberta é ótimo. Eu gosto bastante de trazer esse exemplo, por quê? Será que eu confio em todas as pessoas que têm acesso ao meu condomínio, ao ambiente onde eu moro? E aí, até se eu trouxer isso para a perspectiva de tecnologia e segurança cibernética, existe um conjunto de boas práticas, um framework, chamado Zero Trust, ou numa tradução livre, né, o Framework de Confiança Zero, onde eu tenho 3 pilares principais que regem esse framework, né? O primeiro pilar é validar de forma explícita, ou seja, fazendo a comparação disso com o condomínio, para a gente ficar numa linguagem bem clara aqui. Toda pessoa que vai entrar no meu condomínio tem que passar pela portaria, tem que se identificar. Se for um veículo de um morador, tem uma tag, tem uma identificação que identifica, ou seja, validação de forma explícita. Eu acho até engraçado que tem um exemplo do meu dia a dia, né? O condomínio onde eu moro, quando eu chego e tem ali o mesmo porteiro, às vezes, o porteiro noturno ali, às vezes ele já conhece o meu carro, mas ele ele abre o vidro da guarita ou sai da guarita para confirmar se tem a tag. Esses dias ele não viu a tag, ele falou, é que eu não vi a tag e tal.
Ou seja, mesmo conhecendo o modelo do veículo do carro, vou validar de forma explícita para garantir que, né, de fato, está autorizado a entrar. Então, validar de forma explícita, no contexto tecnológico, a gente pode atribuir a autenticação multifator, por exemplo, né? Valido de forma explícita. Eu faço acesso todo dia nos recursos corporativos, mas eu tenho meu acesso validado através da minha senha, através do meu dispositivo, que é algo que eu tenho, através de um reconhecimento facial, que é algo que eu sou. Vou um pouco além aqui e trazer o exemplo do acesso aos recursos bancários, né? Hoje, para acessar minha conta, eu pego o meu celular, que é um dispositivo que eu tenho, um dispositivo confiável, né? Eu coloco ali a minha senha, ou tenho a minha senha salvo, algo que eu sei, no dispositivo que eu tenho, e ele pede o meu reconhecimento facial, né? Então, algo que eu sou. Ele valida 3 fatores. Algo que eu tenho, algo que eu sei e algo que eu sou para me dar acesso aos recursos. Toda vez que eu vou acessar, né, se eu trocar de dispositivo agora, ele vai fazer essa validação. Se eu pegar meu celular agora e for acessar, valida o meu reconhecimento facial, se é o mesmo dispositivo e tudo mais. Então, é uma forma de validar de forma explícita. Segundo ponto é garantir o menor privilégio. Então, dentro do meu acesso bancário, por exemplo, eu tenho acesso somente à minha conta, somente ao que eu preciso. Eu não consigo acessar nada além disso. No contexto corporativo, será que o meu acesso me traz acesso apenas ao que eu tenho? Será que dentre todos os arquivos que eu posso acessar, eu tenho acesso apenas ao que eu preciso para o meu dia a dia? E o terceiro ponto, que é o meu preferido, que é onde eu queria chegar, é assumir brechas. Ou seja, mesmo que eu tenha uma postura de segurança extremamente elevada, mesmo que eu tenha todos os controles aqui aplicados, eu preciso assumir brechas. Estar ciente que não existe ambiente 100% seguro, não existe garantias de que eu nunca serei vítima de uma tentativa ou de um ataque cibernético. E nessa perspectiva, eu tenho que sempre estar em alerta, certo? Então, isso serve também para essa perspectiva do condomínio, né, da minha casa, por exemplo. Tenho ali a porta da minha casa, eu mantenho fechado, por quê? Peraí, eu não sei quem é meu vizinho, eu não sei se em algum momento tem alguma pessoa mal intencionada, e o mesmo se aplica nesse contexto de segurança cibernética. E a gente vê tantos golpes criativos por aí, né? Não dá para realmente assumir que eu tenho a tecnologia X ou tenho prática X e que pronto, acabou, posso descansar. Sempre tem que assumir que aquilo vai falhar, porque se eu assumir que aquilo vai falhar, eu vou me prevenir cada vez mais, né? Eu vou adotar uma postura, uma metodologia interessante que é a Zero Trust, né? Como framework de proteção. Exatamente. Até pensando no contexto de colaboração, no contexto de trabalho, né? Dentro do ambiente corporativo, eu tive uma experiência uma vez que eu achei muito engraçado, né? A gente estava analisando um cenário de vazamento de dados e, basicamente, o colaborador não realizou o vazamento de forma intencional, mas ele estava manipulando informações confidenciais e ele precisava compartilhar isso com um destinatário externo. Ele tentou compartilhar de forma oficial, via e-mail, e recebeu um bloqueio pelo DLP. O que ele fez? Ele copiou esses arquivos, tirou esses arquivos de onde estavam, copiou para outro arquivo e tentou mandar no e-mail pessoal. E, se eu não me engano, ele tentou de 2 ou 3 formas e teve o bloqueio. Até que ele tentou via o e-mail pessoal e conseguiu. Então, assim, ele estava realizando o trabalho dele, mas ele teve 1 bloqueio, 2 bloqueios, 3 bloqueios, e aí conseguiu realizar o vazamento do dado, o compartilhamento pelo e-mail pessoal, algo nesse aspecto. E quando a gente analisou esse cenário, poxa, na perspectiva de segurança e análise, quando a gente olha a manipulação de dados pessoais, dados sensíveis, a partir de um e-mail pessoal com um destinatário externo, poxa, peraí, isso aqui é um cenário de alto risco. Essa informação está sendo vazada, isso está sendo, numa visão padrão, né? Isso está sendo intencionalmente vazado. Porém, fazia parte de um contexto de trabalho. Ele precisava compartilhar aquela informação e, no fim, estava realizando o trabalho dele, mas utilizando meios não gerenciados, certo? Então, é um ponto bem interessante que conecta também nessa perspectiva de processo que a gente citou, né? Qual que é o processo para compartilhar um dado confidencial que não afete o meu negócio? Esse é um cenário que, depois de analisar e depois de entender, ok, existem exceções onde o dado confidencial precisa ser compartilhado. Qual que é a alternativa?
aplica um rótulo, traz a conscientização e realiza a criptografia desse arquivo para que apenas a pessoa de destino tenha acesso. Perfeito. Foi uma alternativa adotada e que virou ali o padrão para aquele tipo de situação. É a finalidade clara, né? Nessa situação que era necessária. Eu queria voltar um pouquinho antes de fazer uma pergunta, não, fora do script. Quando a gente fala de Zero Trust, né? Então a gente sempre considerar que a gente vai ter uma falha, a gente vai ter uma brecha, né? Vamos pensar assim. Mas como é que a gente, não sendo negligente, né? Consciente da necessidade de aumentar o nível de segurança, mas como é que a gente deixa de ficar ansioso, né? Porque será que eu vou estar seguro mesmo? Será que eu estou fazendo tudo que eu preciso fazer? Como a gente controla essa ansiedade nesse mundo de cibersegurança, segurança cibernética, Fernando? Excelente ponto. Não, excelente pergunta. Eu costumo brincar, às vezes, conversando com alguns amigos, eu costumo brincar, né? Cara, eu estou imaginando o CISO sentando na mesa do board executivo, o dono da empresa olha para ele e pergunta assim, estamos seguros? Uhum. É uma pergunta que não tem uma resposta clara, né? Como que eu responderia? Veja bem, já começa ali com, né? Estamos trabalhando, esse teu veja estamos bem, evoluindo. Esse teu veja bem, ele já ficou preocupado ali naquela hora, Exato, né? mas não tem como ser um 01. Estamos seguros? Sim ou não? Veja bem, estamos evoluindo a nossa postura de segurança. Então, o que acontece? Como que a gente administra essa ansiedade? Qual que seria a recomendação nesse caso? Isso, mais uma vez, trazendo a opinião pessoal do Fernando, né? Eu vejo o alinhamento de segurança como postura. Qual é a minha postura de segurança frente ao modelo de governança que eu estou adotando? E aí conecto muito com os frameworks de mercado. Hoje, quando a gente fala em frameworks de segurança cibernética, existem diversos conjuntos de boas práticas que nos ajudam a definir uma estratégia, a avaliar a nossa maturidade e a também identificar riscos. Por exemplo, um framework que eu gosto muito se chama NIST Cyber Security Framework. NIST é um órgão americano, não vou explicar em detalhes aqui que eu posso falhar, né? Mas basicamente é um órgão americano que define diretrizes e boas práticas, templates, né, e frameworks para diversos contextos tecnológicos, entre eles o contexto de cibersegurança, certo? Então o CSF, né, o Cyber Security Framework, NIST, ele nos diz que uma estratégia de segurança, ela deve estar pautada em alguns pilares essenciais. Quais são esses pilares? Primeiro pilar é descoberta. Você conhecer o seu ambiente, saber quais são os ativos críticos do seu ambiente, quais são os usuários críticos do seu ambiente. E a gente pode ficar uma hora aqui falando só sobre discover. Por exemplo, eu sei que uma boa prática corporativa é a composição de um relatório de business impact, né? Um relatório de impacto de negócio. Então, eu tenho 10 servidores na minha empresa, mas qual desses servidores é o mais crítico? Se parar o servidor do ERP, qual que é o impacto para o meu negócio? Eu tenho impacto no faturamento, eu tenho impacto no trabalho convencional dos colaboradores. A minha empresa para se o servidor do ERP parar. Eu tenho outro servidor que é o servidor de autenticação. Qual que é o impacto se esse servidor parar? Alguns sistemas vão ficarem disponíveis. Tem outro servidor que é o servidor de arquivos. Legal, desses 3, qual que tem o maior impacto? Talvez o ERP para o meu negócio. Então, bacana. O primeiro ponto é descobrir, conhecer o meu ambiente, atribuindo prioridade aos meus ativos. Dos meus colaboradores, qual deles tem maior exposição e maior risco, certo? Por exemplo, foi comprometida a conta de uma pessoa que trabalha na parte administrativa, ou a conta de uma pessoa da área administrativa está indisponível, versus a conta de um gerente financeiro que realiza pagamentos. Eu mapeei, né, o meu ambiente, eu conheço os ativos do meu ambiente. Esse é o ponto de discover. Na sequência, vem o pilar de proteção. Eu preciso agora que conheça o meu ambiente, definir estratégias para proteger o meu ambiente. Então, aqui eu vou ter aqui os meus controles de detecção de ameaça, as minhas ferramentas de proteção do meu ambiente. Na sequência, vem o pilar de... deixa eu lembrar aqui agora. Discover, Protect, Detect. Vem o pilar de detecção. Além de proteger o meu ambiente, eu preciso monitorar para identificar os casos onde eu tenho aqui
uma exploração, os casos onde a minha ferramenta, a minha camada de proteção não foi suficiente. Então, eu preciso ter um monitoramento. Além do monitoramento, detectei um cenário incomum, uma anomalia. Eu preciso responder, é o próximo pilar. Resposta. Como que eu respondo às detecções realizadas? Após a resposta, eu preciso, em casos extremos, recuperar o meu ambiente. Em caso de desastre crítico, em caso de ransomware, aquele malware que criptografa conteúdo que deixa o meu negócio indisponível, qual que é a minha estratégia de recover, de recuperação do meu ambiente? Tendo como cross, entre todas essas áreas, políticas e definições de governança. Boas práticas, políticas de segurança, processos alinhados ao meu negócio. Então, quando eu olho para esse framework, eu consigo definir uma postura. Como é que eu estou em questão de conhecimento do meu ambiente? Quais são os gaps que eu tenho na perspectiva de proteção? Qual é o meu plano de resposta em caso de ataque? Qual é o meu plano de recuperação do meu ambiente caso algo ruim aconteça? Uma vez que eu tenho isso claro e que eu sigo esse framework, por exemplo, mais uma vez, eu preciso assumir brechas. Eu não estou 100% seguro, mas eu já consigo trazer uma perspectiva para o meu board executivo, para o diretor da empresa, falando, olha, precisamos de mais investimentos na perspectiva de recuperação para nos prevenir caso aconteça algo. Estamos com investimentos nessas áreas, estamos com esse modelo de exposição e aqui nós temos uma visão clara de quais são os riscos de maior impacto, quais são as ações que nós estamos tomando de forma a contornar este risco e, no geral, essa é a nossa postura de segurança. Então, no final, faz sentido? Faz. Então, no final do dia, para controle de ansiedade, tu ter essa clareza de todos esses pontos, acompanhá-los, né? E à medida que tu vai seguindo a jornada, tu vai fazendo investimentos ou melhorias ou correções para que ele se mantenha no nível e crescente, né, de elevação de segurança. Exatamente. Então é só um controle de ansiedade que a gente vai conseguir trabalhar então. Exatamente. É isso aí. Não é só, né, não é algo, digamos, tão simples, mas existem processos que nos apoiam nesse aspecto. E mais uma vez, nós precisamos ter esses processos, ter a tecnologia adotada de forma a estar alinhada com esses processos. Eu tive um cenário, um exemplo legal para compartilhar, né? Legal compartilhar com todos aqui. Enfim, uma empresa de mercado que possuía um portfólio de tecnologia muito amplo, com várias soluções contratadas. E essa empresa foi vítima de um ataque. Teve o seu negócio indisponível e conversando, né, com o time de executivos dessa empresa, eles trouxeram, né, nessa situação particular, eles trouxeram esse feedback. Poxa, eu tenho várias soluções contratadas no meu ambiente. E aí, fazendo um duplo clique, né, conversando um pouco mais, as soluções elas não estavam implementadas da forma correta. Ou seja, o time havia contratado soluções de ponta, mas o modelo de implementação dessas soluções não estava seguindo ali as melhores práticas, não estava alinhado às regras de negócio. Enfim, existiam algumas oportunidades de melhoria na forma como a tecnologia foi implementada. É o caso, né, que a gente às vezes brinca, né? Tenho uma Ferrari, mas estou andando a 10 por hora. Né? Tenho um contexto tecnológico, um arcabouço tecnológico amplo, mas não estou utilizando da melhor forma. Tecnologia, certo? Pela tecnologia sozinha, ela não vai resolver todo o contexto, né, necessário de segurança. Então, tu aplicar serviço, tu alinhar com política, né, seguir melhores práticas, né, é o que no final do dia... É o que me faz no fim do dia dormir tranquilo. É isso aí. Estou fazendo a lição de casa, nossa postura de segurança está elevada, eu tenho aqui... estou seguindo as melhores práticas de mercado, estou assumindo brechas, tenho aqui recursos de melhoria contínua, práticas de melhoria contínua para sempre estar evoluindo a minha postura de segurança e, principalmente, estou preocupado com esse contexto. Segurança faz parte do meu core. Vamos adotar uma nova solução de IA, por exemplo. Ok, qual é o modelo de governança que nós vamos aplicar e como que isso vai se conectar às regras de negócio e às demais tecnologias do meu ambiente? Que tipo de informação posso manipular, não posso manipular? Então, são alguns pontos que, dentro da jornada de segurança, devem ser levados em consideração para que a gente possua uma postura de segurança madura. Perfeito, esse gancho da jornada de segurança. Conta um pouquinho pra gente, até conectando com aquilo que tu falou, como não ficar ansioso, né? E quando a gente começa a descobrir, entender e tudo mais,
dá aquela vontade de, pô, eu preciso ter tudo. Exato. Preciso estar seguro, Sim. né? O que estar seguro ou não é muito relativo, mas a vontade de sair de um executivo, visualizar e sair executando é grande, né? Depois ele começa a ver o que demanda de investimento, de tempo e tudo mais, e aí começa a planejar e organizar isso ao longo do tempo, porque não é de um mês para o outro que vai sair de um estágio para o estágio ideal, né? Para aquele contexto. Me conta um pouquinho sobre essa jornada, né? Puxando até a analogia do condomínio. Eu preciso na minha empresa ter o condomínio completo. O que eu preciso me preocupar que eu não posso deixar de fazer, que eu tenho que resolver ontem, mas o que eu posso planejar de implementação também para não me atropelar e não, às vezes, até contratar uma tecnologia e esquecer de implementar ela corretamente. Como é que é essa jornada que você entende de maturidade de adoção da segurança cibernética? Perfeito. O suprassumo e o modelo ideal, todo mundo tem em vista, né? Por exemplo, eu quero ter um carro de última geração. Eu tenho um carro dos meus sonhos. Poxa, eu quero ter uma Ferrari, é o carro que eu quero ter. Mas eu não posso hoje ter uma Ferrari devido a N aspectos, certo? Vamos trazer isso agora para a nossa postura de segurança. Poxa, o ideal é que eu tivesse uma postura de segurança extremamente elevada, tecnologia de ponta, processos bem definidos, mas eu ainda não estou nesse nível. Por onde eu começo? Definindo uma jornada. Definindo o ponto de partida, onde eu estou hoje. Onde eu quero chegar. Qual o plano que eu tenho para chegar até lá. E o principal, focar no básico bem feito. Quando eu tenho esse plano, tenho essa jornada, eu tenho alguns pilares que são importantes de serem levados em consideração. Vamos pensar novamente no condomínio. Eu tenho aqui controle de acesso, eu tenho controle de perímetro, eu tenho acesso ao meu edifício, eu tenho controle de acesso ao meu apartamento. Legal, talvez no meu apartamento eu ainda não tenho ali aquela fechadura de reconhecimento facial de ponta, mas nada impede que eu tenha uma fechadura, que eu tenha um controle que pode ser aplicado no acesso ao meu condomínio. Trazendo agora para o contexto tecnológico, eu preciso ter clareza de quais são os pilares de segurança e qual é a base que eu estou definindo nesses pilares. Então, na perspectiva de proteção de dados, por exemplo, que a gente falou bastante aqui, talvez eu ainda não tenha uma solução de Data Loss Prevention de última geração, uma solução de DLP de ponta. Legal, mas será que eu não consigo aplicar uma tag, no título do e-mail que eu estou mandando, será que eu já consigo ter uma política, uma cultura de colocar uma tag, de colocar um título como confidencial? Espera aí, esse e-mail que eu vou mandar aqui, ele contém informação confidencial. Deixa eu colocar no título desse e-mail uma tag de confidencial. Isso é uma coisa que eu aprendi com um mentor. Eu tive um mentor em segurança. Hoje ele é um VP, um vice-presidente de uma grande empresa de mercado. E uma coisa que ele me ensinou foi justamente isso. Há anos atrás, quando eu comecei na minha carreira de segurança, olhando para a tecnologia, na época ele era ali meu diretor, eu levei para ele um pedido de budget para a contratação de uma solução de DLP. E ele me deu uma aula. Ele falou, Fernando, a gente não começa uma jornada de segurança, de proteção de dados, por exemplo, pela tecnologia. A gente começa pelo processo. Será que a gente não consegue, antes de contratar a tecnologia, fazer um piloto para classificar essas informações, para ter ciência do que é uma informação sensível? Colocando essa tag no e-mail, por exemplo. E aí, nessa tag aplicada ao e-mail, eu consigo, na ferramenta que eu tenho, realizar ali um tipo de relatório. Quantos e-mails com essa tag de confidencial foram enviados para o ambiente externo? Será que é necessário enviar essa informação? Será que esse fluxo faz parte, de fato, do negócio? Qual que é o risco que eu tenho associado aqui? Veja que é algo simples, que eu já posso começar com o que eu tenho hoje. Não preciso, de fato, mudar ali para uma solução de ponta para começar a fazer o básico. Na sequência, depois de fazer esse básico, aí eu consigo acelerar ou escalar dentro do meu negócio, utilizando tecnologia, evoluindo com tecnologia. Mas o começo, eu posso contar com ferramentas básicas, com processos alinhados à regra de negócio, que me ajudem a elevar a minha postura de segurança. Então, o que eu diria aqui é o seguinte, nessa definição de jornada, é muito importante que a gente tenha clareza do que depende de processo, do que depende de tecnologia, o que depende de investimento, o que depende do que eu tenho disponível hoje e qual é o meu plano para evoluir. O ponto é,
Hoje eu estou no início da jornada. O meu plano para daqui a 1 ano é estar um pouco mais avançado nessa jornada. E para isso, de acordo com a minha realidade, eu preciso desses pontos que estão dentro do meu budget, que estão dentro da estratégia do que eu posso adotar. E aí, claro, né, definir os seus KPIs, definir os seus objetivos e resultados-chave esperados, para que a gente possa sempre estar nessa evolução dentro da nossa jornada de segurança. Perfeito. No meu entendimento, me corrige se eu estiver errado, porque o especialista aqui é você. No meu entendimento, a gente tem 2 principais pilares de problemas quando acontece um incidente de segurança. O primeiro problema é impacto imediato. Parei, tive um prejuízo, deixei de faturar, tive alguma questão nesse sentido que me trouxe um problema óbvio agora. O outro problema ele é futuro. O dado vazou, o que vai acontecer depois com esse dado, né? Que tipo de exposição eu tive e que problema pode acarretar a partir disso, certo? Perfeito. A gente fala muito aqui, até em outros episódios e na TechJump como um todo, bastante dessa proteção de entrada, de invasão, né? Então, é o firewall, é toda a blindagem... Proteção em camadas. Proteção em camadas, toda a blindagem para tentar impedir a entrada. Mas, eventualmente, pode acontecer essa entrada. Mas mesmo entrando, o meu dado ele não necessariamente vai sair a partir do ponto que um atacante conseguiu sucesso na penetração da minha empresa, né? E esse dado não sair, né? Existem estratégias em camadas dessa camada que eu posso prevenir de sair. Entrou, Exato. beleza, parou, tive um prejuízo pontual, mas eu não vou mais ter um prejuízo futuro, porque aqui dentro ele não conseguiu fazer nada com o meu dado. Ele não conseguiu sequestrar, ele não conseguiu usar lá fora e ninguém foi prejudicado, né? A LGPD não tive problema com o LGPD com exposição de dado de cliente, porque aquele dado ele foi blindado, certo? Eu estou percebendo isso como uma jornada talvez bem avançada de maturidade das empresas em relação à sua segurança como um todo, né? Isso é... Mas, assim, esse é o estágio em linha cronológica, digamos assim. É o estágio lá da frente ou ele pode ser partir daqui, por exemplo, né? É muito errado se eu partir daqui e depois pensar na blindagem, ou eu tenho que sempre pensar na blindagem para pensar nos dados, ou anda em conjunto. Me explica um pouco como gerenciar, né, esse balanço como um todo, de um tema de DLP que para você não é novidade nenhuma, mas para muitas empresas, vou dizer para a maioria das pequenas e médias empresas, isso é uma novidade, né? O conceito é uma novidade. Sim. Então, como é que o pessoal consegue entender isso de forma um pouco mais didática, mais fácil, né? de compreender, não numa linguagem tão técnica, ao quanto eu posso investir nisso ao mesmo tempo que eu estou investindo nas soluções mais óbvias. Perfeito. Não sei se minha pergunta foi clara, tá? Eu Não, rodei fica aqui um tranquilo. pouquinho. Perfeito. Como a gente estava falando anteriormente, eu tenho várias camadas que eu preciso investir em segurança e eu tenho diferentes processos alinhados à tecnologia dentro dessas camadas. Então, o exemplo que você me deu, eu tenho aqui a minha camada externa, de proteção externa, a minha camada de perímetro, a minha camada de proteção dos meus endpoints e a camada de proteção dos dados. Por qual delas eu começo? Seria basicamente essa a sua dúvida, né? Por onde eu começo, certo? Geralmente, a gente indica que você inicie a tua estratégia de segurança pela proteção da identidade. Por quê? Identidade é o nosso novo perímetro. Antigamente era muito comum que o colaborador trabalhasse, tivesse acesso aos recursos corporativos apenas dentro da empresa onde ele trabalha. Então, ele se dirigia fisicamente até a empresa para acessar e trabalhar, né? O perímetro era, entre aspas, físico. Hoje em dia, a gente trabalha de qualquer lugar. Eu pego o meu celular aqui, eu posso trabalhar do meu celular, certo? Então, existe uma máxima aí, uma frase muito falada na perspectiva de segurança, na época de pandemia isso estava muito em alta, de que a identidade é o nosso novo perímetro. E, de fato, a partir da minha identidade, eu acesso os meus recursos, eu acesso os recursos corporativos. Então, se a minha identidade for comprometida, o risco para o meu negócio é muito alto, é óbvio, né? Então, nesse ponto, a proteção de identidade é, digamos, a nossa lição de casa, é o mandatório, que a gente geralmente começa pela proteção da identidade. Na sequência, existem diferentes estratégias que podemos adotar. Por exemplo,
Na perspectiva de identidade, protegi credenciais, apliquei autenticação multifator, atribuí a gestão de acesso apenas ao que é necessário, defini aqui políticas de acesso condicional, por exemplo, né? Para acessar o recurso corporativo, eu devo estar utilizando um dispositivo gerenciado, um dispositivo confiável, e aí entram outras competências. Nessa perspectiva de dispositivo, quais dispositivos podem acessar os dados corporativos? Será que eu tenho aqui uma política de gestão de dispositivos que controla, por exemplo, o dado corporativo presente no celular pessoal, certo? Então, eu diria que, dentro de uma jornada de recomendação e boas práticas aqui, começamos por identidade, seguimos com esse contexto de dispositivos. No dispositivo ainda, posso falar de proteção. Será que eu tenho aqui ferramentas que protegem o meu dispositivo contra exploração, tentativas de execução de malware, por exemplo? O famoso antivírus, né? Antivírus tradicional versus antivírus de nova geração, enfim. E seguindo em camadas adicionais, até chegar, de fato, na proteção dos dados. Por quê? Os dados, eles vão ser acessíveis utilizando a minha identidade, utilizando o meu dispositivo, utilizando o meu contexto de perímetro aqui, enfim, meu contexto, as diferentes camadas que eu tenho para cada tipo de negócio, né? Mas o dado, ele tem algumas dependências. Para acessar esse dado, eu tenho que passar por essas camadas. Então, eu começo investindo nessas camadas, trazendo o básico bem feito nessas camadas, certo? Até que eu consiga chegar aqui no modelo de proteção de dados, onde, caso alguma camada seja comprometida, eu tenho controles adicionais que evitam a minha exposição. E agora, no contexto de uso da IA, adoção da IA nas empresas, continua sendo essa mesma lógica? Excelente pergunta. Eu diria que sim. Por quê? Eu trago uma ênfase um pouco maior, um risco maior nessa questão da proteção dos dados. Por quê? No meu contexto de trabalho no dia a dia, eu tenho diferentes soluções que eu posso utilizar, incluindo soluções de IA, por exemplo, não gerenciadas, ou até mesmo incluindo um cenário onde eu trabalho com uma IA gerenciada, por exemplo, mas essa IA gerenciada tem acesso a tudo que eu tenho acesso. Então, imagina o seguinte, no meu dia a dia de trabalho, eu estou utilizando o Copilot da Microsoft, por exemplo. Eu tenho acesso a diversos arquivos. Eu não conheço todos os arquivos que eu tenho acesso porque é humanamente impossível. Mas, quando eu pergunto para o Copilot, busque informações relacionadas a tal contexto, ele analisa as informações que eu tenho acesso, consolida isso e me traz. Imagina um cenário onde eu tenho mais acesso do que eu preciso. Eu tenho um exemplo legal para compartilhar de um colaborador que foi contratado para trabalhar no RH. Ele trabalhou por 2 anos no RH e depois ele moveu para a área de finanças. Se especializou na parte financeira e foi lá para uma área de controladoria. Ele acabou tendo acessos atribuídos ao perfil dele e não removidos. Ou seja, ele manteve os acessos que ele tinha no RH e atribuíram novos acessos para ele para a área de controladoria. E assim ficou por muito tempo. Aí veio ali a adoção do Copilot e tudo mais, e veio um cenário de risco identificado. Esse colaborador, ele não devia mais ter acesso aos dados de RH. E se ele buscasse informações de RH, trazia para ele, né? Ele tinha acesso ainda àquele conteúdo. Ou seja, ele tinha mais acesso do que precisava. Esse contexto está ligado exclusivamente à proteção de dados? Não necessariamente. Está ligado também ao modelo de gestão de acesso e identidade. Então, aqui, no modelo de gestão de acesso à identidade, no modelo de atribuição de permissões, existia um risco que foi acelerado ou foi, digamos, identificado a partir da adoção e do uso de inteligência artificial. Um outro exemplo legal de compartilhar também é o escritório de direito, que isso são relatos que eu ouvi, né? Vários advogados com segmentos diferentes de atuação, com acesso a bases de arquivos comuns. Em dado momento, utilizando ferramentas de inteligência artificial, um advogado teve acesso aos arquivos de outro advogado. Ele pediu ali um resumo de algumas informações e tudo mais, e veio muito mais informação do que ele esperava. Por quê? A base consumida, nesse caso, era uma base que tinha informação de outras pessoas. Aqui, qual era a principal recomendação? Gestão de acesso, segregação de funções, boas práticas relacionadas à identidade e gestão de identidade. Certo? E também, obviamente, proteção de dados no contexto de aplicação de rótulos para o que é sensível. Imagina só você utilizar uma ferramenta de IA gerenciada como o Copilot, por exemplo, e você conseguir ali gerar
informações que contêm dados pessoais, contêm dados sensíveis, ou buscar arquivos para a consolidação da tua resposta que possuem estratégia de negócio que não deveria estar acessível, certo? Então, aí entram as boas práticas também no quesito de proteção de dados. Perfeito. Foi claro? Te respondi? Foi claro. E eu tendo boas práticas em termos de tecnologia, né? Quais são as tecnologias disponíveis aí para esse contexto de prevenção de perda de dados com o uso da IA, né? Que tecnologias eu consigo implementar aí para ter sucesso, uma vez que eu já defini o meu processo de o que é um dado sensível, o que não é dentro da minha empresa, né? Já rotulei isso, já defini o que eu quero fazer em cada situação. Beleza, agora eu preciso da ferramenta. Excelente, perfeito. Dentro do portfólio de produtos Microsoft, como eu comentei no início do nosso podcast, existe várias soluções, são mais de 50 soluções disponíveis no portfólio hoje, que oferecem segurança ponta a ponta. Ou seja, toda a minha jornada de segurança, eu consigo contar com o apoio de tecnologias do portfólio Microsoft Security para me ajudar. Na perspectiva de dados, existe uma família de produtos chamada Purview. É de fato uma família de produtos. Por quê? Dentro do Purview, eu tenho soluções que me ajudam na descoberta do dado, me ajudam na classificação da informação e também na definição de políticas de prevenção à perda de dados. Utilizando essa solução, por exemplo, eu consigo ter acesso, e aqui eu vou usar um termo técnico, mas eu vou explicar ele na sequência, eu consigo ter acesso a um recurso chamado DSPM, em inglês, né? Data Security Posture Management. Numa tradução livre, um painel de postura de segurança de dados. O que esse painel me traz, basicamente? Quando eu olho para esse painel, quando eu abro ele pela primeira vez, eu consigo analisar a minha postura de segurança versus boas práticas de alguns frameworks, por exemplo. Digamos que a minha empresa está passando ali por um processo de aquisição da certificação da ISO, por exemplo. Eu posso olhar na perspectiva desse DSPM qual é o meu nível de aderência da minha postura de segurança, quais são as configurações aplicadas dentro do meu ambiente e como isso se equipara às recomendações da ISO. E eu consigo verificar qual é a minha postura, ou seja, qual é o meu score de aderência àquelas recomendações. Isso vale para ISO, vale para RIPA, vale para aquele de transação de cartão de crédito, PCI, que agora eu esqueci o nome, PCI, perfeito. Vale para a Lei Geral de Proteção de Dados. Como está a minha aderência? Como está aqui a minha descoberta de dados pessoais? Como está aqui os meus rótulos de proteção de dados aplicados? E esse painel ele nos traz recomendações e boas práticas. Algo que esse painel também nos traz, que eu gosto muito, é uma visualização de uso de inteligência artificial, de ferramentas de inteligência artificial e o acesso que essas ferramentas têm a dados classificados como sensíveis, ou dados que de fato são sensíveis, né? Então eu consigo nessa ferramenta, por exemplo, verificar se o ChatGPT público está sendo utilizado no meu ambiente corporativo e quais são as informações sensíveis que estão sendo compartilhadas com essa solução, né? Ontem mesmo, no nosso evento, eu trouxe uma demonstração onde, a partir de uma demonstração, né, nós conseguimos identificar que determinado usuário, no dia X, há 2 dias atrás, realizou o compartilhamento de dados de cartão de crédito com o ChatGPT. Isso gerou um evento, certo? Um alerta dentro da ferramenta, e isso me ajuda a definir uma postura de segurança mais aumentar a minha postura de segurança. A partir disso, eu posso configurar uma regra de Data Loss Prevention. A partir disso, eu posso bloquear, se for o caso, né, o acesso àquela ferramenta. Ou eu posso utilizar essa informação, munido dessa informação, trabalhar com a conscientização. Então, vamos fazer agora um webinar para os funcionários, um evento para os funcionários, compartilhando com eles as boas práticas em relação ao uso de ferramentas de inteligência artificial não gerenciadas. O que eu vejo muito é empresas que utilizam esse contexto, por exemplo, para identificar os cenários onde os colaboradores estão utilizando ferramentas de IA não gerenciadas e, na sequência, trazendo a conscientização. Olha só, para esse tipo de informação que é sensível, você pode utilizar o Copilot da Microsoft, que é uma ferramenta gerenciada, que possui governança. Então, veja que aqui eu tenho um excelente exemplo das adoção de inteligência artificial caminhando de mãos dadas com as boas práticas
e postura de segurança. Perfeito. Um parênteses aqui que tem a ver com o assunto, mas antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Vamos lá. O funcionário compartilhou um documento da empresa, não tem dado tão crítico quanto um cartão de crédito, né? Ou, enfim, uma informação específica. Mas tem informações, como, por exemplo, a minha empresa num contrato como fornecedor de uma outra grande empresa, e aquele documento foi para o ChatGPT simplesmente para o funcionário ter um resumo ou entender se uma situação está amparada pelo contrato ou não, enfim. Foi para fora. O que um atacante de posse disso consegue fazer? Um atacante que tem acesso a dados sensíveis vazados, no caso, já vazou e o atacante recebeu essa informação. Então, a pergunta é o que ele pode fazer com isso? O que ele pode fazer? Né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem um risco de exposição da marca. Depende muito do dado que foi vazado, né? O que esse dado representa? Representa um impacto pro cliente? Representa algum cenário de sabotagem? Eu tive um cenário de uma empresa do segmento de metalúrgica, né? Onde toda vez que essa empresa, enfim, era uma situação, uma consultoria, né? Uma situação de consulta, se isso podia ser um cenário de vazamento de dados. E toda vez que essa empresa mandava uma proposta, parecia que o concorrente conhecia o preço dele. Porque o preço sempre estava ali, do concorrente, sempre estava menor que o preço que ia ser enviado por essa empresa de metalúrgica. Até eu lembro que nas palavras do dono da empresa, né? Eu cheguei a fazer o teste onde eu mandei uma cotação com meu preço base ali, o preço mínimo que eu poderia mandar. E parecia que a outra empresa sabia e mandou o preço exatamente igual. Então, era um cenário que poderia estar relacionado ao vazamento de dados. A gente não tinha como saber porque não tinham políticas aplicadas nem nada relacionado. O que foi feito a partir desse relato, a partir dessa preocupação? Iniciamos um trabalho de postura de segurança, né? Esse parceiro iniciou ali um trabalho de postura de segurança, proteção de dados. Então, legal, vamos mapear essas informações que contêm os dados sensíveis para o negócio, vamos aplicar os devidos rótulos de confidencialidade, vamos definir aqui, revisar o contexto de identidade e acesso, quem pode acessar e quem não pode. E, na sequência, ao longo do tempo, essa situação ela foi dissolvida, né? Isso parou de acontecer. Será que alguém estava de forma intencional compartilhando esse dado? A gente não sabe. Porém, a devida postura aplicada, o devido controle e processo definido, resolveu esse problema. Então, assim, trazendo um exemplo, né, do que pode acontecer, é um cenário clássico. Essa informação ela pode ser utilizada de forma a gerar sabotagem, de forma a gerar exposição da marca. Existem vários riscos associados ao vazamento de dados, de fato, né? Quando a gente fala de proteção de dados, proteção de identidade, a gente vê automaticamente do outro lado o cybercrime, né? Mas a exposição do dado, ela pode cair na mão do teu concorrente, pode cair na mão de outras empresas que, de posse daquela informação, não precisa nem simplesmente te chantagear, mas adotar estratégias que você não estava preparado, né, com a informação sigilosa. Então, tem uma série de situações, até a questão agora que infelizmente tem ocorrido bastante, é a questão da corrupção dentro das empresas, né? Um funcionário ganha tanto de salário, alguém vai lá e oferece, tá aqui R$50 mil para você, só me dá o teu login e senha. Sim, né? Sim, exatamente. Isso, infelizmente, acaba sendo uma prática comum, principalmente em grandes empresas, né? Dos grupos de ataque. Aí é um ataque mais direcionado, aí já é algo mais direcionado que talvez não é tão comum para todas as empresas, mas de fato pode acontecer. Mas não é comum para todas as empresas com interesse em prejudicar ou conseguir informação da empresa para aquele contexto. Mas se a empresa ela for porta de entrada para uma grande empresa, né, pode acontecer isso, que foi o caso do golpe do Pix, por exemplo. Isso, exatamente. É o que a gente chama de supply chain. Tem um termo específico que eu não vou lembrar agora, mas é de fato a utilização da cadeia de suprimentos, ou seja, de outros fornecedores, para chegar no alvo principal. Você trouxe um excelente exemplo. Eu tenho aqui um grupo de atacantes com interesse em comprometer determinada solução. A postura de segurança da empresa que detém essa solução é elevada.
Mas, será que os fornecedores e parceiros que têm acesso a dados dessa empresa também levam a mesma postura? E aqui, de fato, pode ser um grande risco. Por isso que, nesse quesito de compartilhamento de dados, muitas vezes faz muito sentido definir também requisitos para os prestadores de serviço, para as empresas parceiras, para que eles consigam estar no mesmo nível de postura. Não necessariamente o mesmo nível de solução adotada ou o mesmo nível de investimento em cibersegurança, mas na perspectiva de processo, ter aqui processos que, de fato, sigam melhores práticas, elevem a postura de segurança, protegendo o core dessa empresa-alvo e definindo maneiras de trabalho seguro com os principais parceiros, com os principais fornecedores. Perfeito, Fernando. Cara, para a gente fechar o bate-papo de hoje, né, a gente falou muito de como me proteger agora, o que está acontecendo agora, contexto até o momento. Vamos falar um pouco de futuro, né? Para onde que você acha que está se encaminhando a questão tecnológica, né, de proteção como um todo, não só proteção de dados, mas também de identidade, de blindagem da empresa. Como que isso está se encaminhando, até muito relacionado ao desenvolvimento do uso da IA? Legal, excelente pergunta. Eu acho que não tem como a gente falar de futuro sem falar de inteligência artificial no que tange, no que tem a ver com tecnologia. E quando eu olho para a cibersegurança e penso no futuro, eu vejo simplificação a partir do uso de IA. Hoje, por exemplo, nós temos soluções de IA generativa. Vou falar aqui do Security Copilot, uma solução de IA generativa que faz parte do portfólio de produtos Microsoft, que me ajuda na análise de segurança, que me ajuda na definição de postura de segurança. Por exemplo, tive um incidente detectado dentro do meu ambiente. Teve lá, a partir da correlação de eventos de diversas soluções, tive a detecção de um incidente. Eu tenho ferramentas hoje que me ajudam na compreensão, na interpretação desse incidente gerado, na definição de um plano de resposta. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui o e-mail do Fernando. Tenho o Fernando como colaborador, recebeu um e-mail de phishing. O Fernando baixou o anexo desse e-mail, executou o anexo e tinha um link dentro do e-mail. Eu cliquei nesse link, esse link pediu as minhas credenciais, apresentou uma página do Office 365, compartilhei ali as minhas credenciais e na sequência não aconteceu nada. Eu, ok, fechei o e-mail e segui o meu trabalho normal. No fim do dia era um ataque de phishing, onde a partir do anexo que eu baixei, o atacante executou ali um trigger, né, um gatilho naquela execução que deu acesso ao atacante ao meu computador e aquela página do 365 que eu acessei teve as minhas credenciais comprometidas. Imagina que esse já é um cenário de exposição, certo? Já é um cenário de comprometimento. O que eu vejo para o futuro? Eu vejo as ferramentas de segurança coletando as telemetrias. Isso já está no presente, de fato, né? Ferramentas coletando essa telemetria, analisando esse cenário e fazendo essa identificação de um incidente com base em correlação. Olha só, o usuário do Fernando recebeu um e-mail de phishing, teve uma possível credencial comprometida e foi detectado um artefato malicioso na estação. O potencial de risco desse usuário e dessa estação é extremamente alto. Na sequência, minha credencial foi utilizada para acessar um RP e baixar dados. Cenário incomum. O Fernando nunca fez isso. E o Fernando nunca teve um acesso vindo de uma região da Europa, por exemplo. Sempre acessou do Brasil. Então, na perspectiva de segurança, junto com IA, imagina que tudo isso pode ser analisado de uma forma muito mais rápida e as ações de resposta também podem ser muito mais rápidas, o que pode me trazer uma mitigação desse cenário de risco, por exemplo, o bloqueio da conta de forma automatizada, utilizando essa inteligência como base na perspectiva de proteção. Sempre alinhado com as políticas da empresa. Exatamente. Exatamente. Então é isso que eu vejo como uma tendência para o futuro. Cada vez mais automação, cada vez mais inteligência no contexto de análise. Se fosse, só para fechar aqui, se fosse para eu analisar esse cenário de forma manual, eu ia ter que acessar o meu anti-spam, o meu sandbox de e-mail. Poxa, teve um possível e-mail, né? Eu teria que analisar todo um contexto de forma manual para conseguir chegar na conclusão que talvez uma IA alinhada à segurança, a ferramentas de segurança, possa me trazer muito mais rápido. Sim. Então a IA ela vem para
colaborar. E uma coisa que eu gosto muito é até o nome atribuído a essa solução, né? Copilot, Security Copilot. Por quê? Porque ele é o meu copiloto. Ele não é o meu piloto principal, ele não vai tomar uma decisão que não esteja alinhado à minha política, à minha definição. Ele vem para me ajudar a otimizar o meu tempo. De fato, é o meu copiloto. Né? Excelente. Rogério, para fechar o nosso bate-papo, fala um pouquinho sobre as soluções que a TechJump tem adotado nesse quesito de segurança avançada do fabricante Microsoft. Na verdade, a gente entende que os clientes teve aquela primeira onda, vamos falar de modern work, no primeiro momento, né? Produtividade, né? Acho que o foco sempre foi produtividade e fazer mais, a IA vem aí impulsionando cada vez mais. Só que ao longo dessa jornada, identifica-se a extrema necessidade de seguir todos esses pilares, essas camadas que o Fernando comentou sobre detectar, identificar, monitorar, responder. E aí, se tu não trabalha com soluções, tecnologias que te apoiam nisso, né? É aquilo que tu estava dando exemplo aqui agora, os e-mails que eu vou acessar para identificar aquele perfil de ameaça. Como é que eu vou fazer manualmente isso? É humanamente impossível com velocidade fazer esse tipo de situação. Então a gente vem se apoiando muito, principalmente com soluções da Microsoft. Então, assim, a Microsoft tem aí soluções voltadas para a identidade, para gerenciamento de dispositivos. A gente até teve um episódio falando só de proteção de dispositivos, a gente estava falando nesse sentido, no outro episódio. Dispositivos, o trabalho de qualquer local, os dados onde são mantidos, como a gente protege eles. Então, com o portfólio de soluções tecnológicas da Microsoft, a gente vem ajudando clientes na jornada e desenvolvimento da postura de segurança e elevar o nível de maturidade nas organizações. Então, a gente não sei se a gente fala aqui sobre proteção de borda. Sim, a gente tem soluções de firewall que a gente atua, sim. Recuperação, sim. Soluções de backup que a gente pode atuar. E assim, sempre alinhado muito ao que o cliente tem no contexto dele de necessidade. Então, por mais que a gente tenha o fabricante Microsoft, que é o nosso principal parceiro, tenha outros fabricantes que a gente trabalha com soluções de tecnologia, a gente tem que alinhar aquela necessidade ao perfil daquele cliente, sem deixar que a gente, de novo, volta àquela conversa, alinhando sempre produtividade e segurança para que a empresa possa fazer mais e melhor. Perfeito. Além dessa gestão de toda a infra das empresas, a TechJump ela tem hoje um portfólio bem robusto, muito pautado por Microsoft, mas também por outras soluções onde a Microsoft não atende. A gente tem um portfólio muito robusto para ajudar as empresas nessa jornada contínua aí de adoção de segurança, que tem sempre de olho no que faz a empresa gerar mais resultados de maneira mais eficiente, ser produtiva e também protegida. Ou seja, adoção de tecnologia e segurança alinhado à necessidade do negócio. Exato. Perfeito. Fernando, cara, muito obrigado por essa conversa, por todas as informações que você compartilhou. Foi uma verdadeira aula aqui que você trouxe para a gente e para a nossa audiência, que vai ser muito bem utilizada essa informação que, esses conceitos, essas informações, esses casos de uso, eles nos ajudam muito e ajudam muito os nossos clientes a ter clareza, do que fazer e como fazer as coisas. Então, muito obrigado aí pela sua presença, obrigado pela Microsoft por liberar seu tempo aqui para o Fernando vir aqui conversar com a gente, com toda a sua experiência, e espero que não seja o único episódio, seja o primeiro de alguns que a gente venha fazer aí ao longo do tempo. Com certeza, o tempo passou super rápido aqui, que eu nem vi passar, agora que eu vi que passou um bom tempo aí. Pessoal, agradeço novamente pelo convite, agradeço a audiência aí pelo prestígio, e é isso, aguardo um próximo convite, uma próxima oportunidade, com certeza estarei muito feliz em estar com vocês novamente.